Glória a Jesus, glória a Deus. Que culto mais lindo, não é, meus irmãos? Maravilhoso. Pegue a sua Bíblia, por favor. Vamos meditar em uma palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos 16 e 1. Apresentações maravilhosas, lindas, emocionantes demais, mas que não nos tocaram apenas na alma, nos sentimentos, que nos tocaram no espírito e nos fizeram sentir a presença do Senhor. Glória a Deus, nos fizeram encher os olhos, porque só Ele é digno da nossa adoração. Só Ele é digno de toda honra, todo louvor, porque o nosso Deus é o único Deus que esteve morto, mas ressuscitou e vive. E porque Ele vive é que nós estamos aqui. É porque Ele vive. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, não tinha igreja, não tinha eu e você aqui, não tinha esperança, não tinha um cântico nos nossos lábios, não tinha, aleluia, o seu Espírito habitando em nós e nos dando vida. Oh glória, maravilha. Vamos ler o texto, Marcos 16, do 1 até o versículo de número 9. Na minha Bíblia o título está A Ressurreição. E diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Versículo 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Amém. Até aqui, tome o teu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui, meus irmãos, apresentações, ilustrações que nos fizeram compreender sobre a crucificação e sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que sim, Ele esteve morto, que houve uma sexta-feira de dores. A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi crucificado. Tradicionalmente, na sexta-feira, assim entendemos, ainda que existam algumas discussões teológicas, mas a grande maioria entende que sim, na sexta, às 9 horas da manhã. Às 9 da manhã. Houve uma sexta-feira de flagelo, de tristeza, como muito foi aqui, muito bem representado. E meus irmãos, se a gente ficasse muito atento ali, não tem como, parecia que a gente estava sendo transportado para alguma coisa muito semelhante. No campo da ideia, é claro, porque sabemos que foi muito, muito pior do que isso que nós podemos assistir.
E ali naquele instrumento de horror, naquela cruz, o Senhor Jesus, pregado às 9 da manhã, ficou até às 3 da tarde. Diz a Bíblia que houve trevas do meio-dia às 3 da tarde. Quando então ele, nas 3 da tarde, ele entrega o seu espírito ao Pai, e então ali ele morre naquela cruz. Foi dito aqui, na narração do irmão Juliano Som, que o Senhor Jesus proferiu 7 palavras na cruz. E eu havia anotado aqui essas 7 palavras. O nosso Senhor proferiu 7 palavras, transformando aquele cenário de pavor e vergonha num instrumento para a glória de Deus. Aleluia. Abrindo para nós então, a partir daquele momento, as cortinas da eternidade, aquilo que a nossa fé nos carrega e nos leva a contemplar, porque disse João na primeira carta, que nós ainda não somos aquilo que haveremos de ser, mas temos uma esperança viva, de que quando Ele for revelado, de que quando Ele for manifestado, seremos como Ele, semelhantes a Ele, teremos um corpo semelhante ao dele, e estaremos com Ele face a face para todo o sempre. Mas essas 7 palavras eu anotei. A primeira palavra foi uma oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda palavra foi uma palavra de graça e perdão, quando Jesus disse ao malfeitor, arrependido ali na última hora, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma palavra de esperança, uma palavra de graça, de perdão. A terceira palavra foi uma palavra de solidariedade, quando ele disse para Maria sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra foi uma palavra de desamparo: Deus meu e meu Deus, por que me desamparaste? A quinta palavra foi uma palavra de desamparo. Já disse, a quinta palavra, foi de sofrimento, tenho sede. A sexta palavra foi uma palavra de vitória: está consumado. E a sétima e última palavra foi de rendição: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então Jesus, ele morre. Jesus foi sepultado. Mas no primeiro dia da semana, como nós lemos, ele já não está mais nas correntes da morte. Ele já havia então vencido a morte, tirado a arma da morte, o aguilhão da morte, e tinha matado a morte. De maneira que o apóstolo Paulo vai nos relatar isso depois na primeira carta aos Coríntios: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Porque ali no primeiro dia, Jesus então, vencendo a morte, ele sai daquele túmulo, ele volta à vida, e aquilo que era um motivo de tristeza passa a ser, começa a ser um momento de alegria e de esperança, porque as palavras que ele tinha dito, o que ele havia prometido, agora estava cumprido. O Filho do Homem precisa ser entregue, precisa ser morto, sofrerá, padecerá na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia, Jesus vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus vive, e por isso nós também viveremos. Quem acredita nesta promessa maravilhosa diz amém? Amém? Hoje é um culto que a gente lembra disso. É um culto que nós lembramos e sabemos que o Senhor institui para nós 2 mandamentos: o batismo nas águas e a ceia. E todo mês aqui lembramos da sua morte, do seu sacrifício, e também que Ele voltará para nos buscar. Mas hoje em especial, e até como disse a pastora Marcela, combatendo tantas heresias e desinformações pelo mundo, nós restauramos aqui a figura do cordeiro, em combate à figura do coelho. Como nós sabemos que isto entrou em algum momento da nossa história, né? O coelho como símbolo de fertilidade, não sei o que, o chocolate, mas sabendo que a Páscoa verdadeira não é sobre um coelho, mas é sobre um cordeiro, não é sobre um chocolate docinho, mas é sobre um sangue vertido na cruz
nos umbrais daquela porta lá no passado no Egito, que livrou os homens da morte, tipificando que o sangue do nosso Senhor e Salvador verteria no madeiro, livrando a minha vida e a tua vida da morte eterna. E quando eu li esse texto aqui, aleluia, o Senhor falava comigo de 4 proclamações que nós vemos, 4 lições, 4 aprendizados com a ressurreição. Porque eu não quero me ater aqui, especificamente sobre o que significa a Páscoa, porque sabemos que aquela grande ritualística de Êxodo é em relação aos judeus. Sabemos que aquilo tudo apontava para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo vai confirmar isso dizendo: Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Sabemos que Ele morreu, mas que Ele vive. E eu falava com o Senhor: Pai, o que podemos aprender com esta palavra de ressurreição? Nesse texto, o Senhor me levava a entender que a primeira mensagem que a ressurreição nos ensina é que os excluídos são privilegiados. Os excluídos são privilegiados. Eu chamo a tua atenção ali para o versículo 1, que diz que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo do Senhor. E no versículo 9 que lemos, disse que a primeira pessoa para quem o Senhor Jesus apareceu foi para uma mulher chamada Maria Madalena, de quem havia saído 7 demônios. A palavra da ressurreição, ela nos ensina, irmãos, que nós vivemos na contramão. Talvez eu e você vivemos de uma forma tão absurda aí fora, e talvez alguém que está aqui nesta noite nos visitando viva de uma forma alheia ao Evangelho. Eu não sou cristão, eu não sou crente, eu vim porque me convidaram. Eu vim aqui, nem sei porque estou aqui. Eu vim aqui porque disseram para mim vir para assistir isso ou aquilo. Ei, você talvez pensou que era por causa disso, mas eu quero dizer a você, sem medo de errar, que se você está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, te trouxe a este lugar, para trazer uma palavra ao teu coração, para dizer que lá fora talvez você foi excluído, lá fora talvez você foi rejeitado, e talvez você esteja sendo rejeitado. Lá fora você tem uma vida pregressa, assim como todos, a grande maioria de nós. 7 demônios saiu de uma mulher que era discípula de Jesus. 7 demônios, quem sabe de você saiu muito mais, uma legião. Ou quem sabe ainda te acompanham, te atormentam. Mas o lugar certo é este aqui, porque este é o lugar da libertação, este é o lugar da cura, este é o lugar onde as escamas caem dos olhos, e é onde a fé verdadeira entra em nosso coração. Elas, irmão, me chama a atenção que eram todas mulheres. E aqui vai uma palavra para as mulheres, depois tem uma para os homens, de esperança. Mas me chamou a atenção que eram todas mulheres. Eram todas mulheres que se preocuparam em ungir o corpo do Senhor depois da sua morte. Eram todas mulheres que fizeram um esforço de levantar muito cedo para ir até o sepulcro, ungir o corpo, como era costume dos judeus. Eram mulheres que eram rejeitadas pelos mestres, que eram rejeitadas pelos doutores, que não tinham voz ativa, que não tinham representação em nenhuma corte dos judeus. Eram mulheres que viviam à margem da sociedade. Eram mulheres que eram rejeitadas pelos homens, mas aqui o texto fala que foram aceitas e abraçadas por Jesus. Mulheres que foram rejeitadas, eram rejeitadas, mas aqui o Senhor Jesus dá a elas a graça de receber a primeira notícia, de serem as primeiras a contemplarem, de receberem a graça de ver o Senhor ressurreto, de contemplar uma visão espiritual, de receber o comando e a palavra do anjo, e de receber a boa notícia, e não só isso, de ser comissionada por Ele. Vá e diga aos outros que aquele que esteve morto ressuscitou. Aleluia.
eu aprendo que aonde há exclusão dos homens, aonde há exclusão dos entendidos, aonde há exclusão neste mundo, há o abraço do Senhor Jesus, há um privilégio reservado para mim e para você, que colocarmos a nossa fé no nome dEle. Talvez alguém entrou aqui e falou assim: mas será que tem alguma coisa para mim naquele lugar? Ei, você entrou aqui talvez como alguém que não entendia nada, mas o Senhor está fazendo você entender que você é escolhido dEle, você é separado por Ele. Ah, meu Deus, você foi convidado para estar aqui nesta noite, para ver esta apresentação, todas essas lindas apresentações, mas para ouvir uma palavra que é capaz de transformar a tua história. Independente do que você viveu, independente, mas eu tenho marcas, eu tenho situações, eu tenho cicatrizes, eu tenho, minha ficha é cumprida. Meu nome está sujo, pastor Carlos, meu nome está no Serasa, eu sou ovelha negra da família, eu sou o mais rejeitado. Esses dias eu vi um vídeo de um moço preso, e ele é um crente desviado, e lá na cadeia Deus começou a dar a ele canções, porque lá na prisão ele restaurou a sua aliança com o Senhor Jesus. E ele disse assim na entrevista: eu sou filho de pastores, e quando eu estive lá fora, eu não dei valor àquilo que era para mim, eu andei por caminhos errados, eu desprezei os convites do Senhor, eu desprezei o ensino dos meus pais, porque tem muito pai aqui que muitas vezes carrega um fardo, um peso de estar com um filho fora da direção, fora do caminho. Eu quero dizer para você: se você fez o teu papel, se você ensinou até enquanto você pôde, se você andou com ele até enquanto você pôde, ei, a culpa dele não está aqui na presença de Deus, não é tua, porque o teu papel você fez, você mostrou, você ensinou, mas todos temos o livre-arbítrio. E quando eu assistia isso, o Espírito Santo falava comigo: tem muitos que carregam um peso porque criaram o filho na igreja, e hoje sentem vergonha porque os filhos não estão na igreja. E você está, se você está, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque você aqui, você dobra o joelho e você ora, e Deus faz um milagre lá fora. Mais cedo ou menos cedo o milagre vai acontecer, porque o Deus que você serve é vivo, é poderoso, e vai resgatar se você não desistir. Há um tempo oportuno para o agir de Deus. Quem acredita nisso aí diz amém? E esse moço dizia: eu não aproveitei as minhas oportunidades estando lá fora, mas quando eu entrei aqui, começaram os trabalhos, os cultos prisionais. Eu me lembrei dos nossos, quão importante, né? Pastores daqueles cultos, evangelista Ézio e todos os demais envolvidos. Ele disse: aqui eu renovei a minha aliança com Jesus. Aí ele mostrava assim a perna, ali um negócio ali da prisão que tem na perna, e ele dizia assim: e aqui dentro o Senhor começou a me dar composições, porque eu sou cantor. E ele dizia assim, e aí o repórter disse: então cante o que Deus te deu. E ele começou a cantar um rap, irmãos, coisa mais linda. Que a hora que eu comecei a escutar aquilo, eu me emocionei, porque era bíblico, era tremendo e era quebrantado. E ele contava a história dele, e no final ele dizia que o Senhor iria tirá-lo dali num dia, e que ele iria voltar a servir a Deus aqui fora, erguendo mãos limpas, tendo um coração puro. Eu não sei como você entrou aqui, eu só sei que talvez o teu lugar seja aqui. Não sei porque eu digo isso. Pastor Carlos, você está forçando a barra para eu ficar? Não, eu estou dizendo que Deus me manda dizer. Talvez o teu lugar esteja aqui, do lado desta esposa, do lado desse esposo, do lado desses pais que estão aqui, porque o Senhor é perito em transformar os excluídos em privilegiados, que passam a receber as maravilhas da presença de Deus, as bem-aventuranças que temos quando estamos na presença dEle. Quem entende isso aí diz amém. A segunda coisa, preciso andar rápido. Primeira coisa que a ressurreição nos ensina, então, é que Ele nos transforma o nosso estado de excluídos para um estado de privilegiados na presença dEle, como essas mulheres. A segunda coisa está no versículo 7, que a ressurreição nos ensina que os caídos podem ser levantados.
ali disse assim, olha só, e o Senhor me deu uma palavra muito pontual hoje sobre isso, irmãos. Por isso eu vou bater aqui, parece que repetidamente, na mesma tecla, mas não é. Versículo 7 disse assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Percebeu que ele separou Pedro? Vão, porque antes eu estava falando aqui, falei com mulheres, falei com aqueles que estão pela primeira vez, mas agora eu quero falar para alguém que já esteve, já foi obreiro, já esteve na presença, tem divisa nos ombros e quem sabe está afastado. E o Espírito Santo falava ao meu coração: hoje é dia de vida, dia de Páscoa, dia de ressurreição, é dia de vida. E talvez tenha alguém aqui hoje conosco que já caminhou na obra do Senhor, que já foi graduado, que é graduado, porque o dom de Deus é sem arrependimento. Talvez tenha alguém aqui que já cantou, já pregou, já profetizou, já ministrou curas pelo dom do Espírito, pela misericórdia e pelo poder de Deus, mas está parado, está, como nós falamos, desviado do caminho. Perceba que o texto é específico em dizer: vai, anuncia para os outros e para Pedro. E para Pedro. Notem que esta sequência aqui é importante. Falem para os outros discípulos, vírgula, e para Pedro. Mas por que separou Pedro? E por que Pedro vem depois? Se Pedro era um camarada que, vamos imaginar que ele sempre vinha antes. Ele era um cara enérgico, um cara que estava sempre presente, um cara que estava do lado do mestre. Talvez na lista dos discípulos ele estivesse no primeiro, e agora está no final. Por quê? Será que é porque ele fez tanta coisa errada que ele está lá no final? Será que é porque ele fez tanta coisa errada que ele não é mais digno de ser discípulo? Será que você fez tanta coisa errada que você não é mais digno? Será que o que aprisiona o teu coração, será, e você que me assiste também, será que o que pesa no teu coração é achar que você não é mais digno de ser chamado discípulo do Senhor? Mas a ideia do texto não é excluir Pedro, é muito pelo contrário, é porque Pedro mesmo havia se auto-excluído. Porque neste momento aqui Pedro já não se acha mais discípulo. Porque neste momento o discípulo Pedro não se acha mais discípulo. Porque aquele homem que era poderoso, aquele homem que era brabo, que tinha autoridade, que disse para o Senhor: não, Pai, todos, Jesus, Senhor, Mestre, todos podem te abandonar, mas eu jamais, estou pronto para morrer contigo, Mestre. Todos podem fraquejar, mas eu sou forte. Talvez alguém aqui confiou nessa força e sucumbiu. Talvez aqui alguém confiou muito no seu talento e sucumbiu. Talvez alguém aqui confiou numa proposta que recebeu lá fora, de um trabalho, de um estudo, de um curso, e se afastou da presença e sucumbiu. Talvez aqui alguém, meu Deus, por causa de um convite lá fora, de uma amizade, de um namoro, de um relacionamento, achando que era forte, sucumbiu, pecou contra o Senhor, caiu, e não se acha mais digno de ser discípulo do Mestre. Mas a palavra é clara em dizer: Pedro, digam para os outros e também para Pedro. Meus irmãos, nunca será o Senhor que irá nos excluir do seu rol de discípulos. Sempre será a culpa, o medo, a acusação do adversário. Cadê aquela força, Pedro? Petrus, fragmento de pedra, que virou farelo, virou pó. Aquele que era o mais forte, o mais corajoso, agora é um mentiroso, é uma fake news. Por quê? Porque quando foi perguntado: conhece ele? Não conheço. Não, eu sei que tu conhece, eu já te vi andando com ele. Não, eu juro que não. Isso trouxe vergonha, trouxe doença na alma, trouxe dores para Pedro, trouxe um coração pesado de marcas. E talvez alguém que está aqui ou que nos assiste carrega este fracasso dentro de si, porque tropeçou, porque manchou o nome do Senhor, porque envergonhou o nome do Senhor, porque deu mau testemunho,
porque negou o nome do Senhor, assim como Pedro fez. Mas embora Pedro tivesse negado a Jesus Cristo, a palavra me ensina que o Senhor nunca negou a Pedro. Você pode ter negado o Senhor, eu posso ter negado o Senhor, como já fiz na minha caminhada, mas o Senhor nunca negou-se a mim, porque todas as vezes em que eu encontrei arrependimento e que eu me prostrei diante desse Jesus, aleluia, eu encontrei graça, eu encontrei misericórdia, eu encontrei um favor que eu não mereço, eu encontrei um amor que me constrange. Todas as vezes que eu encontrei, que eu achei arrependimento em mim e que eu chorei por causa disso, eu encontrei a graça de Jesus sobre a minha vida e sobre a minha história. Meu Deus, nós falamos que o Senhor, a ressurreição, ela tem o poder de levantar os que estão caídos. Irmão, ninguém pode apontar, ninguém tem, por mais santa que seja a minha vida, meu estilo de vida, a minha separação, a minha consagração com Deus, eu não estou num patamar para apontar o dedo. Jesus disse aos mestres: aquele que não tem pecado, então seja esse o primeiro a tirar a pedra. E ninguém pôde atirar, porque não tem condições, irmãos. Se você está me ouvindo nesta noite, a palavra da Páscoa, a palavra da ressurreição, aleluia, ela traz vida, ela levanta os caídos, ela liberta os cativos, ela fortalece os fracos. Ah, pastor, eu estou com o meu joelho vacilante. Esta palavra é para te colocar de pé. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Essa palavra é para mostrar a você que tudo aquilo que vimos aqui não é vão, não foi vão. Foi um preço muito alto. Não tem ouro, nem prata, nem diamante, nem pedra preciosa capaz de se comparar ao poder e ao valor do sangue carmesim que derramou naquela cruz. E é esse sangue que nos comprou. A Bíblia vai dizer que nós fomos comprados por um preço alto. Não foi por ouro nem prata que se corrompe, mas foi pelo sangue do próprio Deus, foi pelo sangue do próprio Deus, que se humilhou, se fez homem, morreu em meu e teu lugar, e ressuscitou para si. Aleluia, esta palavra é para levantar o cativo, é para levantar. Ah, meu Deus, esta palavra tem endereço. Você não pode mais continuar da mesma maneira que você está. Você não pode continuar de qualquer jeito, titubeando entre dois pensamentos. Não, avança desta fase, vai adiante, toma uma decisão. O Evangelho não é romântico, o Evangelho não é soft, o Evangelho não é, sabe, conversinha para boi dormir. O Evangelho é uma palavra de morte, de cruz, de renúncia. O Evangelho é uma palavra que nos cobra uma decisão, uma reação diante dessa cruz. Isso é verdade. Mas eu e você não estamos sozinhos e não estaremos sozinhos com esta decisão. Todos nós somos levados a um vale da decisão, irmãos. Todos nós somos levados ao vale da decisão. Eu, quando estava recebendo a palavra de Deus na minha adolescência, sobre o chamado que Deus tinha, eu ia nos lugares de oração com a minha mãe, e as irmãs oravam e Deus revelava, mas eu não dava importância. Até que teve um dia que foi diferente para mim, porque chegou uma irmã e disse assim para mim: é a última vez que eu te digo, se você quiser, ainda dá tempo, porque senão eu vou mexer na tua estrutura. E eu, que não sou bobo nem nada, eu falei: é hoje então, Senhor. Mas começou devagar. Aí tem gente que acha que começa a ajudar de uma vez. 20 anos atrás, mês que vem, dia 22 de maio, faz 20 anos que eu tomei essa decisão. Aí tem gente que acha que há 20 anos atrás eu estava desse jeito, pregando, ensinando a palavra pela misericórdia de Deus. Não, irmãos, começou devagarzinho.
E eu caí tantas vezes, mas em todas elas o Senhor me levantou. E eu fraquejei e o Senhor me levantou. E eu tentei desanimar e o Senhor me levantou. E eu tentei desistir algumas vezes, o Senhor não deixou. E eu enterrei algumas coisas com Deus. E o ano passado, pastor Jefferson, debaixo daquela palavra profética, voltando às raízes, naquela palavra, o poder que é numa palavra profética, irmãos, de um líder. Então tenha temor a Deus e respeito à palavra e à liderança. Aquilo, o Espírito pegou aquela palavra e me chacoalhou, e Ele me levou, irmãos, me deu uma visão, um sonho, e me mostrou várias cenas de coisas que eu vivia lá no começo, no primeiro amor. Me mostrou várias cenas de sendo, aleluia, envolvido pela glória, pela presença, sendo usado pelas mãos do Senhor. E me levou, me transportou para aquele lugar de glória, de poder, de unção, de alegria no Espírito, aonde eu renunciava tudo para estar na presença dEle. E Ele disse para mim: filho, é tempo, esta palavra é para ti, volta às raízes. E então dali em diante, pastor Jefferson, eu comecei numa busca, eu comecei a voltar a chorar na presença, eu comecei a voltar a jejuar, buscar coisas que eu tinha deixado para trás. Por quê? Porque a vida do Senhor, aleluia, arrebenta os grilhões e faz as escamas caírem. Oh meu Deus, meu Deus. Eu disse que esta parte era para quem já esteve marchando conosco. Eu não sei se está aqui dentro ou se está ouvindo, mas o Senhor te chama, aleluia, há um poder na ressurreição de Cristo de te lavar e de te limpar novamente. Mas é muita sujeira, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem pode aplaudir a Jesus pela graça? É a graça, é a maravilhosa graça dele, senão não tinha ninguém aqui neste lugar. Oh. Mas aqui, irmãos, para seguir, para concluir, vão e dirijam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia, Ele está indo adiante de vocês. Jesus está se movendo. Olha o que o texto está dizendo para mim e para você, igreja. Jesus está se movimentando. A ressurreição proclama para mim e para você, ensina para mim e para você, que o cristianismo não é mais uma denominação morta, parada, estagnada. Que o cristianismo está em constante movimento. O cristianismo não é mais uma instituição formalizada e cheio disso ou daquilo, regulamentos e regras. O cristianismo é a religião do caminho. Assim olhavam para os discípulos e diziam: lá vai a seita. Que seita nova é aquela? É a seita do caminho. É a seita do caminho. Porque mais tarde nós vamos entender que ele disse: não vá por lá nem por cá, não se perca aí por fora, venha por mim. Por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não estamos parados, estamos nos movimentando. Igreja parada tem que desconfiar. Por isso que nessa igreja aqui nós somos meio doidinhos. Ah, meu Deus, porque a igreja viva, ela se movimenta. Diga que ele está indo adiante no caminho, ele está caminhando, ele está se movimentando. Jesus não fica parado. Um dia foram tentar combater ele, um dia foram tentar combater ele, dizendo assim: olha, no dia de sábado não se pode fazer obras, porque no dia de sábado é o dia do descanso. E ele disse assim: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Ah, meu Deus, aleluia. O cristianismo não para, ele vai à frente. Então por que temer, se ele vai à frente? Então por que duvidar, se ele vai à frente? Ei, então por que parar, se ele vai à frente? A ressurreição é movimento, meus irmãos. Por que parar? Por que parar? Porque clamas a mim, Moisés? Vai ficar parado aí diante do mar?
usa o cajado, usa a autoridade, usa o que eu já te dei, e aponta, e se movimenta. Moisés não fica parado, Moisés, meu Deus do céu, Deus está dizendo, eu já te dei autoridade, vai ficar parado por quê? Caixa d'água que não derrama água, que não flui água, fica com água parada. Mas caixa d'água que está em constante movimento, a água parada vai, vem água nova. A água parada vai, vem água nova. A água parada vai e vem água nova. Aleluia! Quem quer receber água viva? Então diga para o irmão que está do seu lado, então se movimente na presença. Arabacandalá. Movimenta na presença. Movimenta, então por que te detém? Aleluia, movimenta, então por quê? Tem uma nuvem de dia para te guiar, então por que você para? Mas está escuro de noite, há uma coluna de fogo de noite, aleluia, mas então não para, porque Ele vai à frente, Ele vai adiante. Mas a decepção, pastor Carlos, foi muito grande, o machucado é grande, a ferida é incurável. Ele tem o bálsamo de Gileade, e Ele cura a minha e a tua história nesta noite. Aleluia, aleluia. Não precisamos temer o amanhã, porque Ele está na nossa frente. Não precisamos temer a morte, porque Ele venceu a morte. Não precisamos ter medo do julgamento, porque Ele já nos declarou justificados. Não precisamos ter medo dos homens ou dos horrores do inferno, porque quem está em Cristo não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Não precisamos ter medo da eternidade como sendo algo tão abstrato, porque Ele já está lá nos aguardando. Não precisamos ter medo da caminhada da vida, porque Ele vai à nossa frente. E se seguimos após Ele, não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. E para finalizar, porque o nosso tempo ele vai, glória a Deus, glória a Deus. A quarta coisa que nós aprendemos com a ressurreição, vamos recapitular. Primeira coisa, que os excluídos são privilegiados na presença de Deus. Os excluídos diante dos homens recebem privilégios na presença de Jesus. Aprendemos que os caídos podem ser levantados. Aprendemos que o cristianismo está em movimento constante. E ainda cantamos, não é, Vini? Cantamos uma canção que a igreja que não nada para a igreja, não é assim? A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque Ele vai caminhando na frente. Ele vai caminhando na frente. A palavra é dele, o reino é dele, a igreja é dele, a unção é dele, o poder é dele. E quando a igreja anda com Ele, Ele coopera com a igreja. Diz a palavra que os sinais confirmavam a palavra. Em Atos dos Apóstolos, eles não tinham a Bíblia que eu e você temos. Mas eles anunciavam o que tinham. E diz a palavra que os sinais, os milagres, as maravilhas, as curas, as libertações confirmavam a palavra. Sabe o que é isso? Irmão, eu não posso parar. Eu sempre digo aqui, outro dia o presbítero Cristo deu risada, é passagem só de ida. É só de não ter como, irmão. Por que nós vamos voltar? Ressurreição é vida. Não é sobre nós, é sobre Ele. Se fosse por mim, eu não estava aqui nunca, irmãos, pregando, porque eu nunca me achei capaz. Mas Ele, pela sua graça, misericórdia, tem capacitado. É Ele. Quando eu chego aqui, começa a gente, quem prega sabe, você estuda, você escreve. O presbítero Renan, né, terça-feira agora, chegou, estava meio nervoso, mas daí ele entregou para o Espírito Santo. Daqui a pouco o varão já caminhava para cá, já caminhava para lá e não sei o quê. E é assim, irmãos, liga, só para você entender, a gente começa aqui meio nervoso, porque a gente acha que é sobre nós, mas daí é como que liga um fio na tomada do céu em nós, e começa a fluir algo que você não preparou, que você não anotou, que você não sabia que ia para cá ou para lá. Por quê? Porque é Ele, porque Ele vai na frente.
porque Ele vai abrindo caminho. Tem uma canção que a gente canta, né? Que Ele vai abrindo caminho. Meu Deus, Cassiane é abençoada. Mas eu quero terminar, meu Deus. Olha aí, ó, que eu falo, o fio liga, Renan, e não para mais. Sem falar que, pastor, eu sempre falo assim, eu vou pregar menos dessa vez, 30 minutos. Ô Jesus, está para nascer o dia que eu vou pregar 30, cravado. Essa disciplina, mas eu vou chegar lá, porque dizem que 30, mas um tempo bom, 35, para não enfadar os irmãos. Mas Ele vai à frente, e se Ele está à frente, é isso que importa. E a última coisa que a cruz, a ressurreição proclama para nós, e não poderia ser diferente. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, a ressurreição proclama a vitória sobre a morte. Irmãos, a morte não tem a última palavra. Tem tanta gente que se preocupa com tanta coisa nessa vida, se preocupa com tanta coisa, e tem gente que fala assim, que não vai fazer a obra de Deus, não vai servir na igreja do Senhor, por causa das preocupações, sendo que a palavra nos diz, cuidado com as preocupações desta vida, elas ofuscam o nosso olhar, elas tiram o nosso entendimento, e muito mais, o adversário arranca o que é semeado no nosso coração. As aflições da vida sufocam o desenvolver da palavra dentro de nós, palavra do semeador. Tem tanta gente preocupada, irmãos, e a ressurreição nos ensina que a morte não tem a última palavra. Essas mulheres, quando decidiram ir lá ungir Jesus, não era para reverenciar a morte, não. Pastor, mas elas tinham uma palavra que Ele ressuscitaria. Mas quem sabe o coração delas estava esperançoso de chegar lá e encontrar realmente um sinal e um milagre. Elas não se detiveram, nada impediu, pegaram especiarias, conforme o costume, foram andando, e disse o texto, e ainda preocupadas, como é que iriam rolar a pedra, porque disse o texto que era uma grande pedra. Estudiosos vão dizer que precisava aproximadamente 20 homens para rolar aquela pedra. Elas vão, mas tem obstáculo no caminho? Tem incerteza? Tem tristeza no coração delas? Tem, mas elas estão seguindo adiante, porque há um objetivo no coração delas, encontrar o Senhor delas, porque o texto não diz, mas estas mulheres também conheciam a palavra e a Escritura, e aquilo que o mestre tinha dito, morrerei, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Elas chegam lá e já olha, o primeiro problema está resolvido, irmão. A pedra já está rolada para o lado. Talvez tem gente aqui que não caminha, nem começa, de medo do problema, de medo das situações adversas, nem começa o caminho de medo. Ei, enquanto você caminha, se você tiver fé e estiver na direção do Senhor, ali na frente Ele vai preparando já a estratégia, Ele vai preparando o livramento, Ele vai abrindo porta, Ele vai enrolando pedra, Ele vai fazendo o que tiver que fazer, desde que eu e você caminhemos em direção à ressurreição, à vida do nosso Senhor. Elas chegam lá, está aberto, elas entram, tem um anjo, elas se assustam, estão tristes, é uma mistura de sentimento, tristeza, vontade de honrar o corpo do Senhor, talvez encontrar o Senhor vivo, eu não sei, mas elas estão lá, e quando elas chegam lá, vem a declaração do Senhor, dizendo: não tenham medo. Disse ele, o anjo: vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ou seja, que foi morto. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Irmãos, aquilo que era invencível foi vencido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vos assusteis, Ele não está mais aqui. Não vos assusteis, Ele já ressuscitou. Não vos assusteis, Ele já venceu a morte. A morte, o salmista, o Salmo 16 fala que Ele não encontraria a corrupção, o nosso Senhor. A palavra se cumpre.
tragada foi a morte na vitória. Ele estava querendo dizer para elas assim: sim, ele foi morto, vocês viram ele entrar no sepulcro, só que agora, como disse lá atrás o salmista, o seu corpo não encontraria corrupção. Ele já não está mais, as amarras da morte, os grilhões, os cadeados, as fortalezas da morte já não existem mais, porque aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Todo-Poderoso, Ele venceu o poder da morte. Ele pegou a arma da morte e matou a morte com o seu poder, e agora Ele vive e Ele reina. Vá agora e conte aos demais. Ei, meu querido, aquilo que antes era medo, agora para nós é esperança. Nós só estamos aqui hoje porque Ele ressuscitou. Nós só estamos hoje aqui porque Ele venceu a sua morte. A morte agora, tragada foi a morte. Paulo vai dizer, não é mais o túmulo agora o nosso destino final, meus irmãos. Tem gente que acha que acaba aqui. Tem gente que acha que a história acaba aqui. Irmãos, isso daqui, Paulo vai dizer que se nós esperamos em Jesus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo vai dizer, João na sua carta vai dizer, e a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Ele disse na ressurreição de Lázaro, ele não disse que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. Ele vai dizer, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, aqui é tão curto, é um ponto numa reta. A Bíblia fala que a nossa idade é 70 anos, quando muito 80, se tiver vigor, senão depois disso é cansaço e enfado. Podemos chegar a 90, 100, até podemos, mas a nossa vida é como uma curva. Ela nasce, ela começa, e quando nós nascemos, nós já começamos a morrer. Eu falava com os alunos essa semana, quando nós nascemos, nós já começamos a morrer, e a nossa vida segue uma curva, e aí ela volta. Nós temos as fases da nossa vida, do vigor. Chega uma altura, depois dos 50, já começa a branquear a barba. Menos ainda, 43 vou fazer, Jesus já está, mano, neve aqui. Começa a cair cabelo, não vou nem olhar. Começa, depois dos 50, 60, já começa a amolecer os dentes. Começa a cair o zagueiro, de uns é o atacante. Começa, já tem uma fraqueza na estrutura, já caminha meio devagar, vai encurvando, vai encolhendo. Dizem que até a gente encolhe de tamanho. Vai começando falências por dentro. Por quê? Porque a nossa vida aqui é limitada, irmãos, é passageira. E o que eu e você estamos plantando para o depois daqui? Qual é a nossa preocupação real com aquilo que vem depois? Se o Senhor, um homem disse que ia guardar do seu celeiro toda a sua produção, e ia agora descansar, ia aproveitar, e disse para ele o Senhor: tolo, vão te pedir hoje a tua alma, o que você tem a oferecer. O que nós estamos oferecendo? Irmãos, a morte foi tragada. A morte agora não é mais uma coisa que nós precisamos temer, porque Paulo vai dizer, melhor é partir e estar com Ele. Ele vai dizer, morrer é lucro. E se eu tiver que ficar ainda, eu vou produzir coisas para Ele, mas eu mesmo, Paulo, prefiro partir e estar com Ele, porque é infinitamente melhor. Quem está falando isso? O camarada que deu uma espiadinha lá em cima. Ele falou, é infinitamente melhor. É infinitamente melhor. A morte, o nosso destino agora não é mais no túmulo gelado. O nosso endereço não é o cemitério do Jardim São Paulo, e o outro não é. O nosso endereço final não é lá. Nós vamos fechar os olhos aqui, e nós vamos abrir os olhos na eternidade com o Senhor. Lucas 16 conta uma parábola, uma história, onde morre o rico e o Lázaro, e os dois são levados para destinos diferentes. O rico num lugar de tormento, o Lázaro num lugar de desfrute, num lugar paradisíaco. O que Jesus disse ao ladrão? Senhor, lembra de mim quando vier no teu reino. Ele disse, em verdade eu te digo, homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, há uma vida paradisíaca. É forte. Irmãos, quando termina aqui, aqui começa. É doido falar isso, mas biblicamente é isso.
Vamos desfrutar de um corpo poderoso. Eu nem posso entrar nisso, o nosso horário já deu. Vamos ter, Paulo diz que vamos semear um corpo corruptível, mas vamos ser transformado num corpo incorruptível. Não haverá mais dor, não haverá doença. Se você tem algum problema crônico, não vai ter mais. Se você tem doença, não vai ter mais. Se você tem tristeza, se você tem depressão, não vai ter mais. Meu Deus, irmãos, meu Deus, é poderoso. Jesus ressuscitou, atravessava a porta, a parede fechada, atravessou, os discípulos estavam trancados, ele apareceu lá no meio, paz seja convosco. Mas como? Está tudo trancado. Ele comeu na praia, mas como se o corpo dele agora não é mais esse? Eu não sei, se o fogo consumiu, eu não sei. Eu só sei que o que tem para nós é novos céus, é nova terra, é nova vida, é um novo corpo, aleluia, é uma nova esperança. O Senhor morreu para nos dar vida. A sua morte inaugura uma nova era para mim e para você. No mundo, na história, a morte de Jesus inaugura para o homem a possibilidade de, assim como ele, vencer a morte e vencer a morte também. E Paulo vai dizer, ele foi a primícia dos que dormem, depois ele, nós também ressuscitaremos. Portanto ele disse, vão e digam. Portanto ele disse, vão. As mulheres ele disse, vão e contem aos outros. E depois ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque a notícia é boa demais para ficar guardada. Não é somente aqui que ele quer manifestar a vida, ele quer manifestar a vida onde esta palavra chegar. Por isso é tempo de eu e você, assim como fomos tocados, fica de pé comigo nesta noite. Eu e você, assim como fomos atingidos e abençoados por esta palavra, nós temos que nos levantar agora também e ministrar esta palavra, porque ele disse que apesar de estarem assustadas, vão e contem, vão e anunciem. Eu não sei como você está aqui hoje ou vai sair daqui depois desta palavra, mas não fique assustado, diz o Senhor. Ide, aleluia, e pregai a toda criatura. E disse assim, aqueles que fizerem isso, os meus sinais seguirão. Vamos cantar uma canção para finalizar. Aqueles que fizerem isso, ele diz, os meus sinais os acompanharão. Em meu nome expulsarão demônios. Aí tem gente que fica assim, nossa, mas eu preciso, será que um dia eu tenho que ser para expulsão? Não, em meu nome, é no nome dele, é na autoridade do nome dele, é dele, é por ele, é para ele. Em meu nome falarão novas línguas. É por isso que você fala uma língua que você nunca sentou num banco para aprender. Essa língua celestial não aprende no FISC, não aprende não aprende na escola. Da onde vem? Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão serpentes, pisarão serpentes, se tomarem coisa mortífera não vos fará dano. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Esta é a palavra, esta é a boa nova. Nós só estamos aqui hoje porque ele vive, porque ele morreu, mas ressuscitou, e a vida nele agora habita em mim e habita em você. Quem tem a vida de Jesus aí, levante a mão, dê um aplauso bem bonito para ele. Só quem tem a vida de Jesus, só quem tem o Espírito remanácia, só quem tem esperança que vai sair desta terra ramandalai para uma vida infinitamente melhor. Oh, porque ele vive, então nós viveremos. Vamos cantar Nebriacé. Enquanto a gente canta aqui, eu quero convidar, nós temos poucos minutos, mas se você quiser vir aqui à frente, se você quiser vir aqui receber uma oração, se você quiser vir aqui falar algo para o Senhor no teu particular. Ele disse que estava indo adiante na Galileia. Galileia muitas vezes é um lugar de intimidade, é um lugar do recomeço, é onde Pedro voltou a pescar. Galileia é um lugar que muitas vezes a gente tem que enfrentar. Se você quiser vir aqui enfrentar a tua Galileia, encontrar o Senhor, ele veio aqui, ele vai adiante. Fique à vontade, este lugar aqui é a casa do Pai. Se você quiser vir aqui